O Canadá sempre foi muito atraente para imigrantes, mas de um tempo para cá, muita gente passou a se perguntar se ainda vale a pena vir para cá. O custo de vida aumentou, a imigração está ficando mais difícil. E aí, cara, é justo se perguntar, ainda vale a pena? Vem comigo que eu vou te mostrar um balanço geral da nossa vida aqui no Canadá, 1 ano e meio depois da nossa imigração. Vambora! No último vídeo, o primeiro vídeo do canal, eu te ajudei a sair do zero. Eu te mostrei como são os primeiros passos, quais são os primeiros passos que você vai ter que dar para chegar no Canadá já como residente permanente. Se você está decidido a seguir por esse caminho, agora a pergunta mais importante de todas é, vale a pena? Não existe uma só resposta para essa pergunta. Então, sem lereado, vamos ver agora se o Canadá é para você. Não tem como começar a responder essa pergunta sem fazer outra pergunta associada, mas diferente. O que determina a sua felicidade no Brasil? É importante ter muito claro se você está saindo por causa dos problemas do Brasil ou por causa dos seus problemas. Se você está fugindo de problemas seus, você vai emigrar e você vai continuar sendo miserável, só que você vai estar falando inglês e você não vai ter chuveirinho para limpar o bumbum. Para puxar a reflexão, eu vou usar, obviamente, o nosso caso, que é o caso que eu tenho autoridade para falar, certo? Eu vou partir da minha experiência, dos motivos que nos levaram a sair do Brasil e que nos trouxeram aqui para o Canadá. Fatores externos relacionados a problemas do país, que não seriam resolvidos a curto prazo, nem médio prazo, que afetam bastante o nosso bem-estar, a nossa família. Eu agrupei em 3 pilares. 1, insegurança. 2, um sentimento constante de alerta. E 3, uma desconfiança generalizada nas instituições. Insegurança tem de todas as formas. Insegurança física, com criminalidade, com trânsito. Insegurança financeira, econômica. É muito caro no Brasil, viver no Brasil é muito caro, especialmente se você tem filho. A inflação pega todo ano. É muito fácil perder o emprego, especialmente no Brasil. Quanto mais velho você vai ficando, mais fácil vai ser de você perder emprego. Tem, por fim, a insegurança política, com disparidade social altíssima, com pouca educação, e com esse extremismo que a gente está vivendo hoje, tudo isso é um terreno fértil para uma bagunça institucional generalizada. Bem pertinho da insegurança, mas eu acho que é um pouco diferente, tem aquele sentimento de alerta constante que eu falei. No Brasil, a gente é inimigo um do outro até que se prove o contrário. A gente está sempre... Nós somos um povo violento culturalmente, eu acho. E isso se traduz muito na relação que a gente tem com as crianças, em que um adulto ri enquanto pratica bullying com as crianças. Então, no Brasil, o tempo todo você está preocupado, você está estressado, ou você tem alguma coisa carcomendo lá o seu juízo. E por fim, a desconfiança no futuro. Esse sentimento que veio muito à tona, especialmente depois da pandemia. Na pandemia que a gente teve no Brasil, um governo caótico e a população nem aí, fazendo festa escondido, não querendo usar máscara sem motivo algum. Eu acho que o Brasil falhou miseravelmente na pandemia e isso foi um vislumbre do que está vindo por aí, com mudança climática, com mudança geopolítica. A gente não está preparado para sobreviver como nação. Não importa de que lado do espectro político você está, todo mundo no Brasil tem um sentimento de injustiça generalizado, especialmente se você não é um milionário, certo? Então, isso tudo envelopa os motivos que nos fizeram sair do Brasil. E como você pode ver, não são motivos que têm a ver comigo. Claro que são percepções subjetivas, portanto, mas são percepções nossas de motivos exteriores do que está acontecendo com o Brasil. Entendeu? A gente não veio para fugir de uma mazela particular. O que você acha desses motivos que eu elenquei aqui e de eu ter trazido isso para o vídeo? Faz sentido? Tô viajando? Coloca aí nos comentários, vamos conversar. Ok, tá decidido, você vai sair do Brasil. Mas para onde? Eu agora vou falar um pouco sobre como foi o nosso processo, de novo, a nossa experiência de escolha do destino, o que nos trouxe ao Canadá. E foi basicamente por 2 motivos. O primeiro foi por afinidade cultural. A gente sempre se identificou muito com o que a gente ouvia falar e via por outras pessoas do Canadá. E a gente está confirmando isso aqui na prática. E o segundo foi porque a gente queria migrar direto. A gente não queria chegar onde quer que fosse como um residente temporário, com aquele relógiozinho, aquela contagem regressiva ruminando atrás da sua cabeça. Por um ou por outro motivo, a gente ficou entre Canadá, Portugal e Nova Zelândia.
Mas Nova Zelândia é muito longe, apesar de ser muito interessante como país, como cultura e tal, é muito longe e muito caro, né? O fuso atrapalha, a distância atrapalha e é muito caro. E a gente teria que ir como residente temporário. Já Portugal economicamente seria um desafio, né? O salário mínimo em Portugal, a questão econômica de Portugal não é tão convidativa como é do Canadá. E também tem a questão da xenofobia, que está crescendo muito no mundo todo, né? E por lá a gente ouviu algumas coisas que não nos animaram muito, não. Então, na comparação, o Canadá era só sucesso. E qual era a nossa expectativa sobre o Canadá? Para enriquecer um pouco mais a discussão, eu rodei no grupo de WhatsApp da comunidade brasileira aqui de Niagara, que tem umas 300 pessoas, algumas perguntas, entre elas essa. E, curiosamente, as respostas, eu encontrei um padrão muito claro. Claro que tinha um ou outro outlier muito particular de cada família, mas as respostas macro, elas foram muito parecidas. Tem aquelas coisas que você já sabe, né? Poder de compra, segurança, salário mínimo maior, estabilidade financeira, estabilidade política. Mas tem também outras questões: facilidade de imigração, acolhimento ao imigrante, confiança nas instituições, empregabilidade, teve muita gente preocupada com o etarismo, encontrar um lugar mais saudável para as crianças crescerem, questão de fuso e de localização, é muito perto dos Estados Unidos, o fuso é muito parecido com o do Brasil, além, claro, de ter educação e saúde de qualidade, que foi outra resposta que se repetiu muito na pesquisa. Então, todas essas eram as expectativas boas que a gente esperava encontrar aqui no Canadá. E quais eram as expectativas ruins? Começar pelo inverno. Muita gente falou comida, a comida que não é tão gostosa quanto no Brasil. Há poucos dias de férias, isso é um fato. Pessoal que é mais fechado. O idioma é uma questão que pega se comparado, por exemplo, com Portugal, que leva muita gente para Portugal. A distância da família, dos amigos. O custo de vida, que é alto. Obviamente, se você for comparar com o Brasil, vai ser alto, porque a moeda brasileira é fraca. E a questão da saúde, que a gente sabia já, e muita gente sabe, que a saúde aqui é um gargalo, porque simplesmente não há mão de obra. Como é a realidade no Canadá? Em linhas gerais, a realidade corresponde à expectativa? A gente vai separar essa parte em duas, começando pelo lado positivo, e eu misturei todos aqueles itens que a gente conversou e eu cheguei a 10 itens. O primeiro deles é um lugar melhor para os filhos crescerem. As crianças aqui são muito mais respeitadas do que no Brasil, pelo menos nos parece nesses quase 2 anos que a gente está aqui. Se a criança não vai para a escola e a gente não informa, não dá um motivo, a escola liga para saber o que aconteceu, para saber se está tudo bem. A comunicação dos pais com as crianças, ela parece muito mais respeitosa, não é aquele bullying eterno que tem no Brasil. A gente tem questões de experiências de vida, a gente tem, mesmo numa cidade pequena como é que eu moro, a gente tem field trips nas escolas, a biblioteca, tem os community centers aqui que são mais ou menos como os SESC que são em São Paulo, tipo meio que clubes onde as crianças podem praticar esportes. Então, tem toda uma vida ao ar livre, integrada com a comunidade, em que as crianças se sentem respeitadas, em que eu sinto que as crianças são respeitadas. As crianças aqui, elas são formadas para a vida e não para passar no vestibular. Além disso, a gente tem uma pirâmide social mais flat, mais achatada. Também a gente tem um país multicultural. Isso tudo propicia às crianças contato com diversos tipos de pessoas, o que é muito legal. Além do fato da escola ser por território de abrangência, então todo mundo na escola vai morar perto, praticamente. Isso facilita as interações, facilita a gente marcar um playdate na casa do amigo, etc. Outras coisas que tem a ver diretamente com as crianças, né? O fato de a gente não ter ajuda em casa nos obriga a passar mais tempo de qualidade com as crianças. Isso é muito legal. É desafiador, mas é muito legal. Eu sinto que aqui também a vida tem mais valor. Eu posso estar falando enviesado porque eu moro numa cidade pequena do Canadá. Talvez no downtown de Toronto seja diferente. Mas o fato é que aqui o pedestre, o ciclista, a criança na rua tem muito mais valor, as pessoas respeitam muito mais. A comunidade é muito mais engajada em cuidar um do outro. E eu sinto muito mais segurança em andar a pé com meus filhos da escola, por exemplo. As pessoas são amistosas, elas reconhecem a tua existência. Elas passam por ti na rua e acenam, o motorista de dentro do carro faz sinal com a mão para você saber que ele está te vendo, que você pode passar.
O pessoal que está andando com o cachorro, que está andando pela rua, olha para você, conversa com você, dá oi para você. Claro que isso é muito coisa de interior, né? Mas aqui eu posso morar no interior, numa cidade de 200 mil pessoas e ter tudo que eu preciso para viver. Eu não preciso morar numa cidade grande. Segurança. Será que a realidade corresponde à expectativa com relação à segurança no Canadá? Sobre isso, eu acho que 2 exemplos resumem bastante o sentimento. Primeiro, eu saio 10 horas da noite, 11 horas da noite com o cachorro para passear, com o celular, com fone de ouvido, com o relógio, com tudo. Eu não olho por cima do meu ombro nenhuma vez. As pessoas, onde quer que elas estacionem o carro, elas ficam dentro do carro. Muita gente fica dentro do carro esperando o tempo passar, ou esperando a hora para sair do carro para entrar no trabalho. Então, é muito comum você ver as pessoas nos estacionamentos, no meio da rua, paradas com o carro, dentro do carro, mexendo no celular. Ah, Tarek, quer dizer que o Canadá é perfeito? Claro que não, pô. Tem criminalidade, onde tem homo sapiens, vai ter criminalidade, certo? Vai ter violência. Mas aqui é muito concentrado, é muito restrito, muito concentrado a questão de drogas, brigas entre gangues, etc. Pode até que tenha um furto aqui, acolá, uma casa, vai ter uma casa invadida, os drogados, né, vão querer furtar a casa. Acho que essa é a diferença. Aqui há furtos. No Brasil há roubos escancarados à luz do dia, arrastão em todo lugar, sequestro, etc e tal. Então, o nível da criminalidade aqui é muito mais baixo. Outra cadeira cativa na lista dos motivos que trazem o pessoal para cá. Custo de vida. Sim, está mais alto do que foi um dia. A pandemia acho que aumentou o custo de vida no mundo todo, o pessoal está reclamando. Mas, apesar disso tudo, dos preços serem altos, a gente pagar em dólar, ainda sobram grana no final do mês se os 2 da família tiverem um emprego. Você vai ter a ajuda do governo, você não vai pagar escola, você não vai pagar faxina se você pagava no Brasil, você não vai pagar saúde e você vai ter o apoio do governo. Então, no fim das contas, vai acabar sobrando mais. A isso soma-se o fato de você ter um pouco mais de segurança, de estabilidade no emprego. Um pouco, talvez bastante mais, né? Aqui, pelo que dizem, é óbvio que eu tô só aqui há 1 ano e meio, 2 anos, e eu tenho uma experiência só minha e da Letícia, mas pelo que o pessoal fala, para você ser demitido do emprego, você tem que fazer uma cagada muito grande, enorme, entendeu? Então, tem isso também que faz toda a diferença na hora de você considerar custo de vida. Com relação ao trabalho, que é o item 5 da lista, 2 coisas eu separei para falar. Primeiro, você trabalha menos por dia. Você trabalha 30 minutos a menos por dia em média do que no Brasil. Mas você vai ter só 2 semanas, muitas vezes, de férias por ano. O que é uma diferença muito grande. Pegou muito para mim isso. A segunda coisa é sobre objetividade no trabalho. Aqui, a sua subjetividade, o seu contexto sociocultural, ou coisas que não tem a ver com o trabalho, como estado civil, sua aparência, sua idade, elas contam muito menos. O currículo você não pode colocar nada a respeito, nada subjetivo, é muito objetivo. Você não pode colocar foto, por exemplo, nem estado civil, o que são bizarrices no Brasil, né? E no trabalho, as relações no trabalho elas são muito mais objetivas, muito mais diretas. Eu gosto. Eu acho muito legal isso. Tem um lado negativo de você ser mais difícil de você fazer amizades no trabalho, mas eu acho que separar as relações é uma coisa que ajuda muito para evitar um pouco de constrangimento, ou bastante constrangimento. Muita gente reclama daqui de que o QI, o que indica a indicação, é muito presente. Cara, isso vai ser no mundo inteiro, não é no Canadá. Faz parte das relações humanas. Relações de trabalho são relações humanas também. Então, ter uma pessoa em quem você confia faz toda a diferença. Então, por isso que, sim, networking e indicações fazem muita diferença aqui no Canadá. É muito comum no Brasil, especialmente numa cidade grande, você passar 1 hora, 2 horas ou até mais no trajeto de casa para o trabalho. Em São Paulo, a minha commute, como a gente chama aqui, né? O meu percurso era de 1 hora e 10. Eu morava no mesmo bairro que meu irmão e para chegar na casa dele era de 15 minutos. Aqui, se eu passo meia hora no carro, eu tô de saco cheio já, eu tô irritado. Eu faço tudo o que eu quiser em um raio de 10 minutos. Além disso, tem muito menos barreiras. O custo de oportunidade para você dirigir é muito menor. Eu tenho menos cancelas, eu tenho menos portões, eu quase não tenho radares. O trânsito flui muito mais, eu tenho menos trânsito, obviamente, porque tem menos gente. É claro, pessoal, que isso é a minha experiência numa cidade do interior de Ontário.
É claro que se você for para Vancouver, para Toronto, acho até para Montreal, você vai ter um trânsito maior, mais louco, né? Mas é possível, de novo, é possível você levar uma vida de qualidade morando numa cidade média, pequena, ou nos subúrbios de uma cidade grande. Instabilidade política, ou no caso, estabilidade política. É claro que o Canadá vive uma fase de turbulência, como o mundo inteiro vive. É claro que aqui eu vou achar uns radicais aqui ou ali, mas é bem menos do que no Brasil. E com esse, sendo o Canadá esse caldeirão de diversidade que é, eu acho muito difícil que essa radicalização que o mundo vem vivendo chegue com muita força aqui. Eu posso estar errado? Claro que eu posso estar errado. É completamente baseado em voz da minha cabeça, mas é isso que eu acho. E é isso que eu vejo na rua. A população, em geral, é muito mais moderada, muito mais moderada. Então, eu acho que isso é um alicerce importante para uma vida tranquila. E não há aqui aquele sentimento de injustiça generalizado que a gente tem no Brasil. É claro que a vida é injusta, a natureza é injusta. Eu falo isso para os meninos o tempo todo. Cara, a vida não é justa. Então não adianta você ficar chorando, querendo que a vida seja justa, querendo que seja todo mundo igual, com as mesmas condições, não vai ser nunca. Mas aqui a disparidade é muito menor e não há, as coisas funcionam, não há aquele sentimento de revolta. Pô, cara, que absurdo o que está acontecendo. Não há. A população se assusta quando uma coisa muito simples acontece. Uma facada no metrô, que no Brasil, infelizmente, é muito corriqueiro. Então, esse sentimento de justiça também ajuda a construir um ambiente saudável, um ambiente de estabilidade política. Movendo as correntes agora, o próximo item tem a ver com o que eu acabei de falar sobre as coisas funcionarem, que foi a gestão caótica da pandemia, caótica por parte dos governantes e também por parte da população. O Brasil teve 711 mil mortes, 0,34% da população morreu. Enquanto que no Canadá foram 60 mil mortes, 0,15% da população, o que é a metade do percentual do Brasil. E isso para mim diz muito sobre o quão a sério você leva as coisas que estão acontecendo ao seu redor, diz muito sobre os seus valores estarem alinhados com o que eu acho, com o que é certo, com o que deve ser, e isso tem muito a ver com a sua capacidade de reagir ao incógnito do que vem por aí. A gente não sabe, o mundo está mudando muito rapidamente. É uma emergência climática, geopolítica, tem muita coisa vindo por aí. Isso que aconteceu na pandemia tem muito a ver com a capacidade que o país tem para segurar a barra. Uma coisa que, diante de tudo isso que eu falei, parece até menor, mas eu acho que significa muito no dia a dia, que é o ar livre. É claro que o Canadá, todo mundo sabe, o Canadá, Estados Unidos, América do Norte, foi feita para você andar de carro, né? Mas mesmo assim, a gente consegue ocupar muito espaço livre, o ar livre, e as crianças aproveitam bastante o que a cidade tem para oferecer, seja parques, praias, inclusive aqui onde a gente mora, campo de futebol. A cidade tem pouca gente, o Canadá tem pouca gente, o que é ótimo. A gente vai para um parque todo final de semana que tem um campo de futebol enorme, praticamente só pra gente. Bibliotecas, espaços comunitários, a cidade oferece um monte de coisa. Você pode fazer churrasco no parque. Por outro lado, você não pode beber abertamente em público, o que eu acho legal, apesar de ser um consumidor alcoólico. Eu acho legal você ter um mínimo de controle sobre isso para evitar os desvarios que acontecem no Brasil, por exemplo. E aqui, uma diferença que eu achei muito grande entre o Canadá e os Estados Unidos, que eu não sabia que isso existia, é a questão da natureza, o quanto a natureza faz parte do dia a dia do canadense. Os Estados Unidos é muito urbanizado. A casa, o lote, toda a cidade ela é muito urbanizada. Aqui, você deixa-se as trilhas, a natureza mais crua, assim, na casa. Eu acho mais legal, não é uma questão de ser certo ou errado, mas é uma questão de eu gostar mais desse jeito aqui, mais cru, mais in natura. E é muito legal, porque as crianças, a gente mora onde quer que você esteja na cidade, pelo menos aqui na nossa cidade. Você está a 5 minutos de uma trilha muito legal, de um parque muito legal. E as crianças podem brincar, vai ter playground, vai ter a trilha em si, a gente pode brincar na neve, a gente pode correr, levar o cachorro para passear, enfim. No Brasil, se você quer ganhar bem, você tem uma quantidade muito pequena, poucos tipos de emprego. Né? Aqui, você pode ganhar bem fazendo muita coisa diferente. Um exemplo muito legal, 2 exemplos muito legais que eu dou, são o de bombeiros e professores. Bombeiro aqui ganha $80 mil por ano, ou até mais. Professor ganha mais de $60 mil por ano. Professor, teacher, né? Professor de escola, não de universidade.
Então são profissões, por exemplo, que são desvalorizadas no Brasil, mas aqui você pode escolher ser isso por vocação, porque você acha legal, e ter uma vida mais do que digna. Agora, a realidade no Canadá, parte 2, o lado ruim. Em linhas gerais, a realidade corresponde ao que a gente esperava de ruim no Canadá. A gente vai começar, óbvio, não poderia deixar de ser assim, a gente vai começar com o inverno. Antes de começar, um disclaimer, eu moro na segunda melhor região do Canadá em relação a clima, perdendo só para a região de Vancouver, de BC. Então, aqui, por exemplo, eu estou mais ao sul do que muitas cidades que você conhece nos Estados Unidos. Acho que Boston está mais ao norte que a gente. Chicago está na mesma latitude, só que é mais windy, venta mais lá em Chicago. Então, isso é importante saber. Mas, dito isto, a gente acabou de passar por um inverno rigoroso, em comparação com a média. Nevou bastante, ficou bastante tempo frio, muitas semanas abaixo de -10, com sensação de -20 ou até mais baixo. É uma sensação amena para a média do Canadá, mas é muito mais tranquilo do que eu imaginava receber. Tendo nascido e crescido em Fortaleza, morado no Rio e depois em São Paulo, eu imaginava que passar -20, -10, -20 seria um perrengue absurdo, mas não é. A realidade é que você passa a sua vida, você sente mais frio em São Paulo do que aqui. Né? Porque aqui, onde é que eu esteja, é climatizado. No carro, na casa, a roupa é adequada. O que pega mesmo é você passar 2, 3 meses em casa sem ter muito o que fazer ao ar livre. Isso pega. Então, o que a gente tem que fazer, e o que a gente faz aqui em casa, é aproveitar esse tempo para passar muito tempo com as crianças, esse tempo de qualidade em família. E dá também para você aproveitar o inverno, fazer o esquibunda, que é muito comum aqui, e esquiar, para quem gosta de esquiar, ir para festivais de vinhos, que a gente tem muito aqui na região, festivais de inverno. Tem o que fazer. Você vai ter que ser um pouco mais criativo, mas tem o que fazer. O lance é não se render. Se você está planejando vir para o Canadá é frio, não tem uma região do Canadá que não neva. Então, você vai querer passar 3, 4 meses, até mais do seu ano chateado, ou você vai querer aproveitar o que o inverno tem para oferecer? Eu vou com a opção número 2. Outra questão que a gente esperava ser ruim é com relação a fazer amizades. Porque o povo canadense é mais fechado, o norte-americano é mais fechado, é muito diferente da nossa cultura. Verdade, completamente verdade. Aqui, você vai encontrar amigos, você tem hora de chegar e hora de sair, o que eu acho ótimo. Mas, eu vou te dizer, eu passei 6 anos em São Paulo, eu fiz muito mais amigos aqui do que em São Paulo. Muito mais amigos aqui do que em São Paulo. Porque, primeiro você tem os imigrantes, a comunidade brasileira, que é todo mundo expatriado, ninguém tem família, muita gente não tem família, a maioria. E as pessoas estão muito mais abertas a fazer novas amizades. E o fato de as escolas serem por território de abrangência, o que faz com que todo mundo more perto um do outro, facilita você marcar um playdate com as crianças. O seu filho ir para casa do amigo, e aí você vai junto, acaba conhecendo os pais, e assim a gente fez 2 famílias amigas, né, canadenses. Em linhas gerais, é claro que você não vai ter praias no Canadá. As praias que tem Pacífico Atlântico são geladas e são só um pedacinho do Canadá. As grandes cidades não estão lá, exceto Vancouver, né? Só que a gente tem muitas praias de lago. Eu, por exemplo, moro a 5 minutos de uma praia. Apesar de ser de lago, a areia é maravilhosa, não é aquela areia nojenta de lago do Brasil, meio lamacenta, é uma areia normal, gostosa. A gente tem aqui na cidade a gente tem uns 3 a 4 meses de praia, fora os dias mais quentes fora da estação. E durante o verão, você tem sol até 9, 10 horas da noite. Então, se é uma questão muito importante para você, dá para você escolher lugares no Canadá que tenham praia. Quem reclama de comida está reclamando de barriga cheia. Porque eu moro numa cidade pequena, mas eu consigo ter acesso a tudo, até a polvilho, tapioca. Tapioca da terrinha. Amafio, eu tenho aqui perto. Eu tenho tapioca, eu tenho cozinha, eu tenho todos os ingredientes para cozinha latina, para cozinha asiática, então para cozinha mexicana, né, latina. Então, e você pode cozinhar tudo em casa. Arroz com feijão, bife, batata frita.
você vai conseguir fazer. Farofinha vai ser um pouco diferente. Vai ser farofa de panko. Eu gosto, mas não é aquela nossa farofa do Brasil. E você vai ter restaurantes legais, de várias culturas, de várias culinárias. Então, não adianta nem passar muito tempo nisso, não. Com relação ao trabalho, tem os dias a menos de férias que eu já falei, 2 semanas, 3 semanas. Muitas vezes isso é usado para manter você no emprego, então quanto mais tempo você tem de empresa, mais dias de férias você vai ganhando. Por outro lado, você trabalha menos por dia, menos por semana, em média, né? Outra coisa que pega são os direitos trabalhistas. Você tem muito menos direitos trabalhistas. Por exemplo, onde eu trabalho, a hora de almoço não é pago, né? Breaks não são pagos. Se tem um feriado que cai durante a semana, eu tenho que escolher ou eu trabalho o feriado ou eu não trabalho e troco por um dia do meu final de semana. Porque eu só posso ter 2 dias off por semana. Então isso foi uma coisa que eu achei bizarro, que pegou muito, fiquei muito chateado no começo. Mas, cara, é um preço que se paga, é um preço que no fim das contas eu acho pequeno e toca o barco. Saúde pública. O modelo eu acho muito legal. Ao contrário de muita gente no Brasil, eu acho que o modelo daqui de coordenação do cuidado é muito mais inteligente, muito mais eficiente. No Brasil, eu que sou responsável por determinar para que médico, para que especialista eu preciso ir, o que eu acho completamente ineficiente. Eu não sei para que médico eu preciso ir. Aqui, eu tenho um médico de família que acompanha não só a minha saúde, como a minha família inteira, ao longo da vida, e essa pessoa vai coordenar, vai me indicar a um especialista, a um procedimento, vai pedir os exames. Se o que eu tenho é uma coisa mais especializada, mais complexa, ele vai me encaminhar. O problema é, demora. Não para ir para o médico de família, ou para ir numa clínica de pronto atendimento se você precisa de um atendimento rápido, mas para você ser encaminhado para um especialista, se não for uma urgência, obviamente. Eu, por exemplo, estou há 4, 5 meses esperando atendimento. Você pode ficar até muito mais na fila, porque o Canadá sofre com uma falta de mão de obra. Mas isso é para atendimentos eletivos, agendados, que não tenham uma urgência, que não representam perigo. Se você tem uma coisa mais urgente, você vai meio que passar na frente das pessoas e, obviamente, você vai ter o hospital, as emergências, urgências, etc. E tem uma coisa legal, remédio é de graça para crianças até 18 anos. Isso faz toda a diferença. Essas são algumas reflexões sobre o que a gente vive no Canadá versus o que a gente esperava viver no Canadá. E o que a gente não esperava. Eu acho que vale a pena ressaltar 2 coisas. Primeiro, como o dia aqui rende muito. A gente trabalha o trabalho de casa, é verdade, Letícia não. A gente tem os 2 filhos pequenos na escola, então a gente tem que buscar os filhos na escola e lidar com toda a rotina da casa, etc. E eu acho que ao ir buscar os filhos na escola no meio da tarde, ao trabalhar meia hora menos por dia, a sensação é de que o dia é mais longo. A gente também não tem que enfrentar um trânsito, não perde muito tempo no trânsito, como eu falei, né? 10 minutos eu faço tudo. Então o dia literalmente rende mais, eu tenho mais tempo livre para aproveitar. A gente não tem que tá lutando contra tudo o tempo todo, é silencioso. É claro que eu estou vivendo numa cidade pequena, mas o subúrbio de uma cidade grande também vai ser mais silencioso. Então isso tudo parece fazer o dia ser maior. A vida aqui parece ser mais valorizada, seja de um adulto ou de criança. O ônibus escolar das crianças, por exemplo, é sagrado. É uma infração muito pesada se você fizer alguma coisa que você não pode quando um ônibus escolar está na rua. Outra coisa interessante são as relações e as transações que essa confiança propicia. As regras de retorno de itens, de devolução de itens, são muito mais legais para a gente, consumidor, do que no Brasil. As ruas, os parques, tem muito assim, ó, use at your own risk, né? Use por sua própria conta, especialmente no inverno. Porque é claro que a administração pública não vai dar conta de tudo, mas você consegue confiar na população de que vai ser usado de uma forma civilizada. As ruas sem calçadas, com as crianças brincando na rua, enfim, não tem muitos radares, quase não tem radar, quase não tem cancela, quase não tem lombada. Claro que tem, é claro que em alguns lugares isso é necessário, mas o custo e oportunidade de viver tranquilo aqui é muito menor. Acho que com esse balanço geral você já imagina qual é a minha resposta sobre se o Canadá vale a pena ou não. Acho que você já tem até certeza. Vale muito a pena para mim. Mas e para você? Esse vídeo está te ajudando? O que quer que seja, dá um joinha ou dá um joinha de cabeça para baixo.
ajuda você que vai receber mais vídeos a respeito, ajuda outras pessoas que estão procurando, que vão encontrar vídeo de qualidade e me ajuda a continuar crescendo o canal e continuar fazendo sentido produzir mais vídeos, beleza? Então vamos lá, 3 segundos, você toca na tela, tocou? Tocou na tela? Aí você vai tocar no joinha pra cima, no joinha pra baixo e segue o jogo. Detalhe muito importante, essa é a nossa experiência como residentes permanentes morando no interior de Ontário. Muito diferente, por exemplo, se você vier para estudar, se você vier como residente temporário, porque a vida vai ser muito mais corrida. Falar em vida corrida, né? O que eu acho legal aqui, que eu sempre falo, é que a vida aqui é muito mais corrida e ao mesmo tempo é muito mais tranquila. É mais corrida porque você tem mais coisas para fazer, porque você não tem muita ajuda, se é que você tem ajuda at all. E é muito mais tranquila porque, apesar disso, você faz tudo mais suave, mais tranquilo, com menos preocupações. Qual é o seu próximo passo nesse projeto, nesse plano? O que faltou eu cobrir aqui? Quem sabe eu posso cobrir ou a gente pode conversar nos comentários pra gente se ajudar. Que tal? Agora, custo de vida. Custo de vida é um pedaço enorme da decisão sobre se o Canadá vale a pena ou não. Mas custo de vida é muito relativo. O que é um custo de vida alto? O que é um custo de vida baixo? Esses termos não são absolutos, vão depender do quanto você ganha. Quanto que entra, menos quanto que sai, igual a quanto que sobra. Colocando em reais para você ter certeza, porque o seu primeiro ano, durante boa parte dele, o seu raciocínio vai ser feito ainda em reais, porque você vai trazer seu dinheiro do Brasil, você vai estar gastando mais do que está recebendo nos primeiros meses, e a sua mente não vai ter se acostumado a fazer conversão. Então vamos lá. No Canadá, um abacate ou uma manga pode custar R$5 a unidade, certo? A dúzia de ovos pode custar R$15. É verdade que o ovo está muito caro no Brasil agora. Um saco de pão de forma, 12 pratas. O quilo da carne moída, R$50 reais. Coxinha de frango, o quilo da coxa de frango, R$40. O aluguel do imóvel de 2 quartos aqui na minha cidade, que é uma cidade barata, vai ser uns R$7.000. Maior do que em São Paulo, por exemplo, convertendo. O pneu furado, isso foi um absurdo. Um pneu furado vai te custar R$200. O seguro obrigatório do carro, R$1.000 por mês, ou até mais. Esses são alguns exemplos que podem assustar, e assustam mesmo, mas o mais importante é o que eu falei, é a equação. Quanto que você vai ganhar aqui, quanto que você vai gastar e quanto que vai sobrar. Eu fiz tintim por tintim, eu botei na ponta do lápis, mais uma vez, no detalhe, nesse vídeo aqui, tudo o que você precisa saber sobre o custo de vida no Canadá. E mais importante, as fontes para você adequar isso para a cidade que você pretende escolher. Então, se está nessa fase de calcular, não perde tempo, não vacila, vai lá e segue o jogo.